sabia que o gato é mais suscetível a doenças do trato urinário? Quem aborda o assunto é o Dr. Fábio Guerin. Hora de falar de um papo que a gente gosta muito aqui no Sinta-se Bem, tenho certeza que vocês, principalmente quem tem pet, gosta também, que é da saúde dos nossos queridos e amados bichinhos. A gente está aqui com o Dr. Fábio, médico veterinário. Fábio, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. No nosso Sinta-se Bem. A gente vai falar hoje muito especificamente dos felinos, porque a gente fala bastante de cachorro aqui. Hoje vamos dar uma balançada, falar dos gatinhos, falar de felinos e vamos falar de uma coisa muito relevante. Alguns gatinhos começam a sentir alguns sintomas de dificuldade de urinar, ou às vezes até param de urinar e começam a reclamar, miado excessivo, começam a chorar em função disso. E hoje a gente vai discorrer um pouco, vai bater um papo aqui com o Dr. Fábio sobre as principais causas disso, que é muito importante a gente ficar de olho no nosso pet. Lembrando sempre, o papo aqui é medicina veterinária, que é medicina tão séria quanto a medicina humana, afinal, às vezes, a maior parte das vezes, os nossos bichinhos eles são tão importantes para a gente quanto qualquer outro membro da nossa família. Então é importante a gente cuidar da saúde deles como a gente cuida, inclusive, da nossa. Vamos lá, eu estava aqui antes de começar nos bastidores, conversando com o Fábio um pouquinho, e ele me falou que os felinos como um todo, eles têm predisposição de desenvolver, né, essas doenças do trato urinário. E isso vem de muito antes do gatinho, de outras, né? De outros felinos também. Então a gente vai começar para vocês entenderem aonde a gente vai chegar com essa dificuldade deles de urinar. A gente vai começar um pouquinho antes, mas eu vou deixar o Fábio explicar, até porque eu tô aqui só de ouvinte. Eu aprendo o que o Fábio me fala aqui, porque entender de medicina eu não entendo zero. Vamos lá, Fábio. Então, os felinos, então, eles têm essa predisposição já, não só os gatos, mas como todos os outros. Sim, os felinos em geral têm uma certa predisposição a desenvolver problemas no sistema urinário, né? Tanto nas questões renais como nas questões relacionadas ao trato urinário inferior, né? Então existem algumas síndromes, uma delas é a síndrome da doença do trato urinário inferior felino, DT-UIF, que se chama, e essa doença está relacionada aí com algumas variáveis importantes do dia a dia do felino e do gato dentro de casa, né? Primeiro, o gato, eu vou falar especificamente mais no macho, né? O gato tem uma uretra bastante fina, né? Ou seja, o canalzinho aquele onde é conduzida a urina saindo da bexiga. E ele tem uma certa predisposição, principalmente gatos que têm alimentação com rações secas, exclusivamente com rações secas, pelo fato de elas terem muito pouca umidade. Isso aí predispõe sim ao aparecimento de cristais dentro da bexiga, né? E que de uma maneira ou de outra podem se aglutinar, formando cristais maiores e num determinado momento eles podem provocar o que a gente chama de uma litíase uretral ou um entupimento do canal da uretra. Ou seja, forma-se o que a gente chama de estrangúria, ou seja, ele não consegue mais urinar, né? E as pessoas estão em casa vendo aquele gatinho lambendo seguidamente ali a sua região genital, voltando a caixinha de areia várias vezes e não consegue urinar. Ele se coloca numa posição flexionada, nota-se a diferença de posição de micção quando ele não tem problema, quando ele está com problema, né? E ele começa a se perceber que ele está com dor, né? Evidentemente que isso aí vai provocar muita dor no gato, né? A bexiga vai começar a inchar, vai inchando cada vez mais e não consegue ser eliminada. Então, quando você vai fazer um atendimento de um felino desses, a palpação abdominal, você percebe que a bexiga está muito cheia, está repleta. Então, realmente tem que se tomar algumas medidas corretivas nessa fase aguda, né? E nesta fase aguda o que se faz normalmente é fazer a passagem de uma sonda uretral, para que se retire efetivamente essa urina que está toda ela acumulada dentro dessa bexiga. Às vezes é um pouco difícil, porque formam-se às vezes verdadeiros tampões dentro da própria uretra e que dificultam que se faça essa passagem dessa sonda, né? A principal causa, então, dessa dificuldade de urinar é
a baixa umidade da alimentação dele, ou seja, ele não consegue fazer o balanço hídrico correto, não consome tanta água quanto deveria, e isso forma esses cálculos. Sim, o que acontece é o seguinte, os gatos que comem ração seca deveriam estar tomando muita água, né? Para compensar esse balanço metabólico hídrico, muitas vezes eles não tomam a quantidade de água que deveriam tomar consumindo ração seca. Sim, isso predispõe ao aparecimento desses cristais dentro da bexiga, né? E que podem gerar litíases na uretra, inclusive nos ureteres também, né? Formando aí cálculos nos próprios rins, né? Por isso que na natureza esses animais eles consomem muito da água que eles precisam através do que eles comem, porque eles comem tecidos vivos, dos animais que eles mataram, que tem muito mais água. Então é importante estimular sim muito o consumo de água para gatos que consomem ração seca, né? E para isso muitas vezes o uso de uma fonte é importante, é bom porque os gatos preferem tomar água corrente do que água parada. Tá na genética deles. Na própria alimentação a gente pode ter outras alternativas do que a ração seca também para fazer esse balanço de uma forma mais efetiva. Com certeza, existem rações úmidas também, tá? E pode-se inclusive misturar mais um pouco de água, inclusive nas rações úmidas, para fazer com que ele beba água de maneira indireta, né? Através do caldinho que forma ali aquele mingau, vamos dizer assim, daquela ração, né? E ele acaba consumindo essa água de maneira indireta. Mas é muito importante que se faça. E também outras questões relacionadas ao trato urinário inferior tem relação aí com cistites de origem inflamatória, que não necessariamente tem a ver com cálculos ou litíases, né? Exemplo pode ser alguma cistite de origem psicogênica, né? Os gatos são animais que são muito sensíveis a nível emocional. Então eles somatizam muitas vezes o estresse sobre o qual ele está exposto através de cistites inflamatórias de origem psicogênica ou até outras questões aí, alopecias psicogênicas, ele perde pelo, se lambe demais, etc, etc. Mas tudo isso relacionado à questão emocional do gato. Que também né? pode desenvolver. Sim. E essas outras doenças que tu acabou de citar, elas têm um sintoma parecido, a dificuldade de urinar também da mesma forma, a dor do animal é mais ou menos parecida. É parecido, sim. A cistite inflamatória também dificulta com que haja a eliminação da urina, né? E muitas vezes tem que se avaliar isso aí através de uma ecografia para ver se existe um processo inflamatório ali, uma cistite inflamatória, e se tratar com uma medicação específica, né? Para aquele caso específico. A ecografia é um exame muito importante, porque vai se identificar se há presença ou não de litíases ou cálculos, né, dentro da uretra ou mesmo dentro da bexiga, ou não, ou se é um processo única e exclusivamente inflamatório. Mas também tem outras causas infecciosas também, né, que pode ser uma cistite de origem bacteriana, por infecção bacteriana ascendente, enfim. São essas as variáveis mais importantes sobre as quais os gatos têm dificuldade efetivamente de urinar, né? Mais importante, acredito, que a gente investigar qual é a principal causa para dar o devido tratamento é buscar primeiramente a ajuda especializada em primeira instância, eu acho, né, Fábio? Porque quem é que vai dizer o que tem que investigar e como a gente tem que investigar se não for um médico veterinário devidamente especializado, para que também não haja alguma confusão, né, de diagnósticos, porque isso é devidamente sério. Imagina se isso da bexiga, que tem um canal ali obstruído, não é a tempo diagnosticado, pode levar o animal a óbito? Claro que pode. Pode levar ao óbito, pode levar uma doença, uma manifestação clínica deletéria, que se chama hidronefrose, né, que é o retorno da urina para os rins, essa urina ser extravasada novamente para a corrente circulatória, levando a outros problemas de uremia, intoxicações urêmicas, etc, etc. Né? Isso é muito importante. Então as pessoas não podem partir de pressupostos equivocados muitas vezes, porque às vezes leu no Google, porque achou na internet, esse tipo de coisa, e que muitas vezes pode se gerar um problema ainda maior. E um exemplo disso, no caso de litíase, a pessoa dá um diurético. Ele não está urinando, mas o diurético vai aumentar a produção de urina. Consequentemente, vai piorar a situação. Vai ser mais rápido. Mais rápido, né? Vai agravar a situação. Então, não é isso que se faz nesse momento, né? E muitas vezes os gatos, eles são sondados e tem que ficar com a sonda ali alguns dias até o processo inflamatório regredir para se fazer essa retirada dessa sonda, né? E também, se for identificado uma quantidade muito grande de cálculos, né? É preconizado muitas vezes o procedimento cirúrgico,
né? É uma cirurgia que se faz uma cistotomia, se abre a bexiga, se faz a limpeza e depois se fecha ela novamente e tem que se mudar a alimentação, né? A alimentação é importante que seja modificada, né? Tem rações específicas para isso, rações urinárias, para né? evitar prescritivas, sim, aconteça. Para que isso aconteça. Muito obrigado por essas sábias palavras aqui no nosso Sinta-se Bem. Lembrando sempre, gente, ajuda especializada. A gente não briga com saúde nem humana e muito menos veterinária, né? Tão importante quanto. Até a próxima.